Chegamos no assunto que vocês têm muitas perguntas. Foi a grande treta aí da semana, foi a maior treta da temporada. Quero que vocês assistam essa cena aí completa agora de Domini e Carol. Foi lá e pintou. Eu que sou manipuladora. Everton, você quis mesmo fazer isso com seu cabelo ou alguém te influenciou? Era uma forma de carinho. Deixa eu terminar de falar. Não, mas a gente tá falando nada, Adriana. Só isso o Everton falou, não, eu quis pintar o meu cabelo, Domini, tá tudo bem. Você ouviu alguma coisa? Não, não ouvi não, fica tranquilo. Morreu a conversa. Instantes depois, a dona Carol foi lá no Everton e perguntou. Já começou cala a errado. boca, eu tô falando. Não, cala a boca não. Vai deixar falar ou não? Vai fazer igual vocês comigo aquele dia? Não. É assim que você faz? É assim que vai fazer? Ô, Domini, calma, Domini. Calma. Você é Domini, calma, Domini, calma. Calma, velho. Ei, galera. Ó, agora é hora de calmar, hein, galera. Galera, vamos respeitar aqui o jogo. Se não quer chamar a comercial. Pessoal, por favor. Segura. Domini, por favor, cada um no seu lugar. Vamos voltar pro lugar onde a gente estava pra gente continuar. Por favor. Senão a gente não chega no fim. Todo mundo vai poder falar. Ó, vamos pro intervalo então, pra acalmar os ânimos aí, galera. Ó, a gente já volta pra casa aí. Volta pra cá pro estúdio, por favor. E aí, como é ver essa cena agora, fora dali daquela Eu não sala? achei que foi um pulo em cima dela pra querer esganar ela. Porque seguraram, será? Olha, é um levantar do negócio sofá assim, direito. ó, o que será que poderia ter acontecido? Ficaria naquilo ali, xingando, em pé, xingando ela, ou voaria no pescoço dela? Eu acho que isso ele não faria, tá? Poderia fazer voar no pescoço do Radamés. Nela, eu acho que não. E eu não vi assim, essa coisa assim, ele queria mais que ela ficasse quieta. Tipo, fica quieta. Porque assim, a Carol realmente, ela não deixa a gente falar. Ela começou com isso, eu até falei, a semana passada, eu disse assim, quando ela começar a falar, gente, vamos falar em cima, porque ela não deixa o outro falar. Entendeu? Mas ela te ali, contorna. o cara teve que tomar um mata-leão. Vocês não acham mesmo que ele ia levantar? 8 pessoas. Não tô dizendo que, né, a gente não A pode gente também achou prever e eu achei achar que ele até ia... infartar, tá? Porque ele tava vermelho, um tanto. Ele perdeu sim a cabeça, Perdeu a cabeça. falou coisa que não era pra falar, mas É. eu acho que é agressão da parte do Domini, não. Não é Eu da índole acho dele que, bater em assim, mulher. os adjetivos ali pesaram muito. Do que ele xingou ela. Sim, Mas, né? E chamar manipuladora, mimada, coisas que a gente viu, beleza, isso aí. Muita gente perguntou, porque a gente viu você brigando também, qual seria a sua reação se aquela cena fosse com a Fran? cara, depende. O que a Fran teria feito pra eu ter aquele tipo de relação? Se vocês estivessem votando, daí a Carol tivesse intrometida, aí a Fran falaria pra Carol, cala a boca, e aí começasse uma discussão. Eu não teria tido esse tipo de explosão, né? Mas agora, eu vou dar um exemplo besta aqui. Falar o que ele falou pra Fran, ou pra qualquer outra pessoa que seja, é totalmente condenado. Mas se porventura ela foi lá e fez um ato pior ainda, se ela pegou, sei lá, deu uma paulada na cabeça da mãe de alguém que tenha matado. Mas a Carol fez A explosão, não, calma aí, eu tô dando exemplo. A justificativa e o xingamento da pessoa é coerente. Eu me perdi na paulada, peraí, volta. Calma que É uma Volta, questão de Nathan. reação, questão de reação, tá? O que o Domini fez não tem justificativa para aquele determinado tipo de reação que ele teve no reality. Foi desproporcional. Aí você me perguntou, e se fosse você? Eu falo pra você que depende, né? O tipo de reação que a pessoa vai ter depende da atitude que a outra faz. Se a pessoa vai lá e faz um ato terrível contra a outra, a explosão da outra pessoa vai ser muito maior. É exatamente, eu acho que esse é o ponto que as pessoas estão discutindo tanto, né? Essa falta de... essa desproporcionalidade, nem sei se diz essa palavra, mas meti ela aqui. Exato, Porque sim, o que aconteceu foi a Carol foi falar, você tá falando uma mentira, aí a Adriana já manda um cala a boca, e aí começa uma discussão. O que aí é esquecendo a história, o que aconteceu e tudo mais, mas olhando esse momento, você está falando mentira e não, fica quieta, não é desproporcional a atitude dele? Desproporcional. A atitude dele é desproporcional.
Porque a casa Passou botou como do uma ponto. provocação, né? Tipo, ela instigou ele a chegar nesse momento. Mas foram várias cutucadas que ela Várias foi dando vezes. nele ali. Várias vezes. Várias vezes. Desde a época do Neguinho, que ela vem plantando sementinha do mal, falando com ele foi debater com ela, acho que de uma forma mais didática, ela fica interrompendo, eu, acho que isso aí gerou uma explosão gigantesca. Eu não sei se foi Ele foi passada a história guardando, por completo também. Passou. Passou? Passou tanto que a gente não aguentava mais. Então deixa eu escutar de você, como que foi passado, assim, qual a sua visão do que aconteceu? Não, o que passou é que o Neguinho queria fazer aquela homenagem pros filhos, aí foi Beleza. fazer o corte do Ok. cabelo, aí todo mundo ali achou graça, o Domini foi e não se mostrou muita vontade, falou, você tá fazendo porque você quer ou porque estão te incentivando? Aí ele, não, porque eu queria tal. Aí depois chegou na Carol e ela chega nele e fala, bom, eu queria entender por que você trouxe essa questão, aqui não tem isso de preconceito, a gente fez porque ele quis. E aí nessa conversa deles, até então eles eram próximos, ele começa, ele já interrompe ela, inclusive nessa treta, que ele fala, você quer impor a sua opinião, você tá com uma viagem errada. Começa uma discussão dos dois, o Radamés tira ela, ele xinga, chama ela de chata, e aí a partir do momento eles não tocam mais tanto no assunto. Mas assim, aqui fora não teve um grande peso essa história toda. Tanto que lá dentro vocês remoíam bastante, a própria cara falou, não quero tocar nesse assunto e tal. Mas aqui passou como uma coisa assim, fez o corte de cabelo, teve gente que gostou, teve gente que não gostou e Cara, foi. posso falar o que ficou pra mim? Assim, pra mim era muito tipo assim, a Carol é um ranço incomum da casa, isso é um fato, tipo, todo mundo tem ranço, e aí qualquer coisa que vem dela tem 3 vezes mais, tipo, lendo a situação sobriamente, assim. Sim. Então é aquela coisa, quando você tem ranço de uma pessoa, ela pode resgatar um filhotinho de um prédio em chamas. Você vai fazer, olha lá, a menina querendo aparecer, salvando um cachorrinho nessa altura do campeonato. Então na minha cabeça era muito isso, era um ranço muito escancarado que qualquer coisa que a Carol fizesse era 1000 vezes mais. Tanto que no chat estão falando, tipo assim, todo mundo passou pano pro Domini, mas quando ela falou aquilo pro Eike, foi um caos na casa. Tipo, de 2 pesos, 2 medidas, assim. Tem bastante pergunta disso, Vamos fazer, pode mandar mais aí. Você tá certa, porque eu falei isso esses dias na casa, que se a pessoa não gosta de você, você pode fazer a coisa mais linda do mundo, não vai ser bem vista. E a pessoa que a gente gosta pode fazer umas coisas horríveis que vai ter uma passada de pano. Que nem a Cris passa pano pro Vitor Barraiani. Pra caramba. Então vocês acham que vocês passaram pano pro Domini? Não, só fiquei do lado do Domini acreditando que a intenção dele não era preconceito com o Neguinho nem nada. Não, nessa treta com a Carol. Não, quem pediu desculpa na manhã seguinte, o Domini chegou e falou, me desculpa, então ele reconheceu o erro dele. Então eu entendi, eu não Ele preciso sabe ficar que se martelando passou. na cabeça dele. Pô, você errou. Eu não preciso ficar cutucando. Pô, você tá errado, você viu o que você falou, você viu o que você fez. A partir do momento que a pessoa reconhece o erro, dá a entender que ela reconheceu aquilo ali, aquele ato dele que foi errado e tá pedindo desculpa. Vocês acham que faltou ele pedir de repente pra ela desculpa? Mas quem pediu pra ela foi a Adriana no mesmo dia, isso passou? Não. A Adriana pediu desculpa, falou, isso não é da personalidade. Ela do falou meu ele num marido. geral, né? Na Peço sala. desculpa por todos aqui, inclusive pelo Domini. Eu te peço desculpa de coração. Ela falou isso pra ela, sentada ali de frente a frente com ela, com a mão fechada. Desculpa, pediu desculpa pra ela. O Domini já estava sendo medicado lá atrás, e depois foi pro quarto, acho que foi só de madrugada A no gente quarto. estava na DR. O Domini aconteceu tudo aquilo. O Domini foi retirado. A gente não viu o Domini mais essa noite. Levaram ele pro quarto, acho, não sei. Eu não vi mais. Eu só vi ele de manhã. Vi que ele estava mais calmo, eu abanei para ele assim e fui para dentro da casa. Depois a Carol estava na beira da piscina com o Radamés e eu pensei o quê? Vou perguntar, você tá bem? Ela vai dizer, não. Então fique bem. Só que, o que acontece? No domingo ela disse que eu sou uma ladyzinha, que eu fico... ela achava que eu era planta, né? E que eu fico sendo muito bem educada ali no convívio da casa, inclusive com ela. Ela também é educada comigo. Um dia eu fui procurar um leite, ela disse assim, Fran, tá procurando leite, tem ali na geladeira. Tanto quanto a comida. Fazia comida, eu chegava pra eles, chocolate quente. Apesar de tudo, eu fiz pra comer. Coletivo. Lógico, Sim. né? Não vou ficar jogando na cara isso. Aí, eu pensei o quê? Se eu falar isso pra ela, depois ela vai jogar isso contra mim. Ela vai dizer, vem aqui, vem me puxar o saco. Aí eu não fui. Mas deu vontade? Deu. O que você queria falar pra ela? Você tá bem? Tudo bem. Só isso. Tá bem? Só. Também não vou mais do que isso. Sim. Porque assim, se fosse comigo, eu acho que ela não viria.